E aí, pessoal, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de como ser um programador pragmático ali. Eu vou continuar falando desse livrinho aqui, ó, The Pragmatic Programmer. Dar 3 dicas sobre como você lida com duas coisas bem comuns aí do seu projeto, como o código e o cronograma, né? E você deve estar pensando, pô, eu não sou gerente de projetos. Sim, mas você tem que lidar com o cronograma. Aliás, até às vezes subconscientemente, né? Saber como as coisas funcionam. Então, vamos lá, vamos dar essas dicas, tomar nosso cafezinho aí e conversar sobre o projeto, vamos lá? Oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Eu sempre faço esses cafezinhos aqui, que são doses diárias aí de conversa sobre engenharia de software, mercado de desenvolvimento de software e qualquer coisa que seja. Eu tô falando desse livro aqui, indo dica por dica. Aliás, o link com todas as dicas em inglês tá aqui na referência, né? Se você quiser procurar o livro, tudo bem, tem em português. Eu tô pegando essa em inglês aqui que eu comprei quando eu ganhei um voucher da empresa, então a versão de aniversário, né? Esse livro ele tem mais de 25 anos, né? Se não me engano, ele é de 2000. E isso é muito importante porque a gente vai falar hoje, né? Porque pode ter algumas confusões aí, né? E a primeira dica que ele dá, né? Assim, na verdade, a 22ª dica, né? Se você quiser ver da primeira, volta aí nos meus cafezinhos aí, que tem uma playlist só de cafezinhos, né? Sempre tá nessa playlist, né? Volta aí que você vai ver, né? A 22ª dica que ele dá é programe perto do problema de domínio, né? E aí, assim, pode parecer assim, pode dar duas confusões nessa fala. Ou as pessoas não entendem o que é domínio, né? Ou, se as pessoas entendem, elas já vão linkar isso aí com DDD, Domain Driven Design. Mas, assim, é uma coisa que quando eu li a primeira vez, eu já pensei, pô, ele tá falando de DDD, né? Só que dessa vez eu tava revisitando isso e eu tô revisitando esse livro aqui, foi logo depois, bem depois de eu ter feito minha playlist de DD, né? Eu tenho uma playlist inacabada de DD que em algum momento depois do meu mestrado eu vou acabar ela, né? Tem um monte de coisa que eu tô postergando para depois do meu mestrado por falta de tempo, né? Para quem não sabe, eu faço mestrado, né? A gente pensa que domínio é uma coisa de DDD, mas não, cara, domínio não é uma coisa de DDD. E por que eu tenho certeza absoluta que ele não está falando de DDD, né? Porque não era não existia DDD naquela época, né? Esse livro, ele surgiu na mesma época do livro do DDD, se não me engano, até um pouquinho antes, né? Então, assim, ele não poderia estar falando do DDD. E ele não cita isso, ele não cita a definição de domínio, né, dentro do livro. Ele fala genericamente, programa perto do domínio. Então é como se a definição ali não tivesse uma definição pronta que o Eric Evan dá ali no livro dele, o Domain Driven Design, né? Que é um livro excelente, eu sempre recomendo, né? Mas então o que ele tá falando? O que ele tá dizendo aqui, né? Que a gente tem que escolher sempre, né? Sair de uma linguagem técnica e ir para uma linguagem mais da área de desenvolvimento que a gente está indo, né? E aí a gente tem que entender o que é domínio, né? Porque assim, a gente não entende bem o que é difícil pra gente conversar o que é domínio. Assim, eu fiz faculdade, eu fiz uma boa faculdade, eu não vi isso na faculdade. Óbvio que não vi isso na faculdade. Por quê? Porque não se fala. A gente faz uma faculdade dentro do domínio da computação, né? Mas se você for para um domínio, por exemplo, vamos ver um software de logística, você tem que ir para o domínio da logística, usar os termos da logística e explicar o que o seu software está fazendo dentro do domínio da logística, né? Então a gente sempre tem que tentar isso, né? Por exemplo, um vício nosso é tentar chamar as pessoas de usuário, né? Uso um vício nosso é tentar chamar as pessoas de usuário. Até fica confuso, né? Usuário do software tal, usuário do software tal. Pô, por que não muda isso pro nome do usuário, né? Imagina ali, eu tenho um software de atendimento médico, né? Eu vou ter o médico, vou ter o paciente. O médico, ele tem umas responsabilidades dentro do software, ele tem umas regras dentro do software. Eu vou ter a secretária, o médico, o paciente. Olha até como a linguagem é meio... assim, o médico chama no masculino, a secretária no feminino. Gente, por que eu não boto secretária médica, né? Minha esposa é médica, aliás, né? Mas voltando aqui, né? Eu vou ter a pessoa que é médica, a pessoa que é secretária, a pessoa que é paciente do sistema, né? Então eu tenho que usar esses termos. Eu não tenho um usuário do sistema em si, né? Eu tenho um usuário. E aí, assim, existem processos dentro do sistema. Quais que são esses processos? Os processos estão dentro do domínio, né? É um atendimento, é uma anamnese, se for um caso de um consultório médico, né? Agora, se for um caso de logística, eu não sei, né? Um código de rastreamento é
não é um identificador, é um código de rastreamento, né? Overbooking, é um cargueiro. Assim, a gente tem que usar esses termos dentro do nosso software. E não só isso, ele dá umas dicas que eu acho bem além, assim, que são bem interessantes, que poucas pessoas falam, né? Quando a gente fala de teste, normalmente a gente fala de TDD, né? TDD, ou criar teste. A gente não fala de algumas metodologias que existem. E ele cita, né, nesse livro, uma delas, né? Que ele cita o Cucumber, né? Para quem não sabe, o Cucumber ele é um framework de teste. Se eu não me engano, ele é multilinguagem. Agora faz muito tempo que eu usei o Cucumber. Eu usei para Java o Cucumber, eu usei para Java, né? Então o Cucumber ele é um framework multilinguagem que ele permite o quê? Que você escreva testes na linguagem de domínio, na linguagem texto, né? Tanto que ele falava assim que você pode escrever testes em inglês. E aí, eu não sei se tem Cucumber para português, né? Mas qual que é a vantagem de você usar o Cucumber, por exemplo, né? A sua carga de testes, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser textos em inglês que vão ser escritos em inglês, que eles vão ser traduzidos por um software em código, e você vai implementar esse código, né? E aí eles vão fazer o quê? Eles vão testar o ambiente. Ah, mas poxa, vou ter que escrever em inglês, você tem que sempre traduzir. Não, calma lá. Você não vai escrever em inglês, você vai escrever num subconjunto de uma linguagem, né? Que vai ter algumas definições que no fundo você vai aprender aquelas definições, né? A gente já trabalhou isso num projeto, né? Assim, você define assim, vou ter uma sentença tal, e aí você define aquela sentença tal específico, o valor que vai ali é um parâmetro. Então, por exemplo, se eu envio a mensagem com o campo tal, e aí, assim, aquele campo tal, né, vai ser o quê? Aquele dali é o parâmetro, né? Depois o Cucumber vai gerar o código de enviar a mensagem, né? Deve acontecer tal coisa, aí você vai validar. E qual que é a vantagem do Cucumber, né? Você extrai ali os trechos ali que ele processa, né? Você cria dentro dele uma DSL, né? E aqui dali é uma DSL, é uma Domain Specific Language, né? Uma linguagem específica de domínio, né? Então, o interessante é que a linguagem específica de domínio é um termo que ele veio antes do DDD, porque ele não tem nada a ver com o DDD. Você cria a linguagem específica de domínio do jeito que você quer, né? Se eu quiser criar uma biblioteca em Java, que é uma linguagem específica de domínio, quer saber uma linguagem específica de domínio aqui que você tem? Uma vez eu estava falando de um ORM que é similar ao Hibernate, mas é diferente, porque ele é mais voltado para o SQL. O JQOO, né? Eu acho que é JQOO. Eu acho que é... Não, eu acho que é GQOO... eu vou botar GQOO Java, né? Deixa eu ver o que retorna, né? É GOOQ, né? JOOQ, né? Que é uma biblioteca de escrita de SQL, né, feito no Java, que é o quê? Ele usa muito da linguagem de domínio do SQL. Então, você cria dentro do Java uma linguagem que ela simula o SQL, que é uma linguagem de domínio. Então, você escreve código Java que parece ali com o SQL. É bem interessante, né? Óbvio que não vai ter a sintaxe do SQL, vai ter a sintaxe do Java, mas os termos são parecidos com o SQL. Você pode criar isso pro seu domínio aí, né? E eu sempre faço isso quando eu vou fazer teste, né? Pra quem deve ter visto ali a minha playlist do DDD, eu acho que eu não foquei muito nisso. Talvez um dos próximos vídeos, quando eu tiver tempo de fazer, eu foque nisso, né? Eu preciso terminar meus testes do mestrado, né? Seria mostrar como eu escrevi essa linguagem para quê? Para facilitar a verbalização do teste, né? Então, quando você escreve o seu teste, e aí qual que é a grande vantagem disso? Qual que é a grande vantagem de usar Cucumber, de usar uma linguagem de domínio, né? Que diversas pessoas podem ler o código e entender, né? Então, o Cucumber, ele é como se fosse um repositório de testes que serve tanto para você, desenvolvedor, quanto para alguém de negócio. Entrar ali, olha, quando acontecer isso, vai acontecer isso, quando acontecer isso, vai acontecer isso, quando acontecer isso, vai acontecer isso. Ele consegue, alguém ali de negócio vai conseguir ler aquela base de teste, vai conseguir compreender, se for bem escrita, tá? Porque uma das grandes merdas de desenvolvimento de software é que a gente faz framework de domínio e os caras escrevem como se fosse o pi, né, deles, e aí só o desenvolvedor consegue entender. Por quê?
o desenvolvedor, ele não tem o hábito de escrever coisas de domínio. Ele gosta daqueles termozinhos típicos de desenvolvimento de software, e isso facilita o quê? Facilita porra nenhuma, só dificulta a vida, tanto do desenvolvedor, eu sempre falo isso, né, porque uma das, quando você usa termos muito específicos do projeto ali, de código, né, você dificulta tanto a sua vida, como a vida de quem vai mexer naquele código no futuro. Por quê? O código, a função, e aí assim, uma coisa que eu sempre falo, a função do código é comunicar. Então, se a gente quisesse fazer um código meramente por ser um código para uma máquina entender, eu faria ele assembly. E a gente nunca teria tido uma linguagem fora do assembly. Tipo, a gente teria que ficar processando assembly para a máquina entender. Mas não. Em algum momento a galera quis olhar o código assembly e falou assim, poxa, assim, eu não estou entendendo isso, eu preciso de uma linguagem mais robusta para eu o quê? Eu tanto ter velocidade de desenvolvimento quanto eu compreender, né? Porque essa é a dificuldade do assembly, né? A gente tem que traduzir aquela linguagem de máquina e a gente tem dificuldade para entender. Então, levantar esse grau de abstração, criar uma linguagem de domínio, né? O C é uma linguagem de domínio, né? Assim, não existe um for. Procura aí. Eu sempre falo isso, né? Procura aí na tabela de opcodes do assembly um for, um while loop. Não existe. Existe o jump. Então, assim, qualquer linguagem, ele é uma linguagem específica de domínio. Ele está simulando ali um fluxograma, no caso do C. O C, ele simula um fluxograma. Um Java, ele vai simular o que? Uma orientação a objeto. Ele vai criar essa abstração chamada objeto. Existe uma abstração chamada número. Você sabia que não existe número no processador? Não existe bytes, né? E aí, obviamente, você tem operações com números, só que já é uma abstração, né? Tudo é uma abstração, né? Então é isso aí, né? Mas, já tô falando uns minutos dessas duas dicas aí, dessa única dica, né, que é assim, programe perto da linguagem do domínio. Aí, se quiser usar o Cucumber, use, mas a dica que eu dou assim, insira termos do domínio. Para você ensinar a termos do domínio, duas coisas tem que fazer. Primeiro, ver minha playlist, né, de DDD, que tá linkada aqui embaixo, né, e segundo, conversar sobre software, porque eu falo no meu terceiro vídeo sobre DDD, a principal questão do DDD, você tem que aprender a conversar sobre domínio. Porque linguagem é uma coisa que potencializa a forma como a gente pensa e como a gente trabalha os problemas. Então, se você trabalhar bem os problemas, você vai conseguir usar a linguagem. Então, se você usar a linguagem, você vai conseguir trabalhar bem os problemas. Isso é um ciclo, né? E quais são as outras duas dicas aí que eu quero falar para terminar esse capítulo aí, que eu vou terminar um capítulo aí, né? Que são as duas dicas sobre estimativa, né? O código, né? Uma dica é assim, estime para evitar surpresas, né? E aí, assim, tipo, não, mas eu não sou gestão de projeto, eu não vou estimar isso aqui, não sei o que, não sei o que. Galera, assim, uma dica que eu já dou muito básica, né? E aí eu vou juntar essa dica com a seguinte, porque ela não faz muito sentido. E tentar uma questão aqui meio, assim, esse livro foi escrito numa época que o Agile não era tão comum, né? Apesar que os autores, eles estão ali dentro do mundo Agile, né? Mas, assim, eu não sei se existia essa ideia de pontos, né? Não sei, né? Você estima por pontos e não por tempo. Eu comecei a trabalhar em 2004, era muito comum você estimar em horas. Quantas horas você vai demorar para você fazer isso aqui? E é muito difícil, galera. É muito difícil estimar, assim, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, uma boa dica que ele dá é você assim, sempre estime. E você mantém o quê? Mantém uma métrica das estimativas de como você acertou, como você não acertou. Porque intuitivamente você vai conseguir melhorar a forma de estimar. Então você pega uma atividade ali, pensa assim, cara, eu vou demorar umas 10 horas de trabalho para fazer isso aqui, né? E aí você fala assim, poxa, vamos lá, vamos pensar, 10 horas de trabalho, né? Então, beleza, vou lá. Aí você começa, termina, aí cara, demorei meia semana, tipo, fui a segunda, a terça, só aí são 18 horas, caso você tenha percebido, né? Mas aí tem gente que fala assim, mas eu parei uma hora ali pra não sei o que, fui pro café. Bicho, considera as coisas que você vai fazer, tipo, ir no banheiro, no café, como tempo de estimativa, tá? Ninguém é americano aqui travou o computador, parou de contar a hora de trabalho, não, tá? Considera porque é normal, tá? Isso tá em todas as atividades. Então considera esse tempinho aí de banheiro, de café, de sei lá, de qualquer coisa aí, de comer uma maçã no meio do dia, como tempo de estimativa, né? E aí, você pode assim, demorei segunda, terça e no meio do dia da quarta ali eu terminei. 20 horas, isso aí. Isso conta 20 horas, né? Beleza, então assim, eu estimei em 10 e foi 20, então
tá aqui. Aí quando você pega a atividade, essa atividade aqui parece metade da outra. Se na outra eu usei 20, talvez essa aqui seja 10. Aí você vai conseguindo a entrar. E outra coisa, né? Você vai conseguindo achar primeiro o seu tempo, né? Porque cada pessoa tem um tempo, cada time tem o seu tempo, cada projeto tem o seu tempo. Isso é uma das coisas que o Scrum mostrou bem. Eu nem sei se foi o Scrum, tá, galera? Mas assim, a metodologia Scrum tinha muito disso, né? Cada time, cada pessoa, cada projeto tem o seu tempo. Se você comparar o tempo de desenvolvimento de um projeto tal com de um projeto tal, muitas vezes não vai bater. Né? Então, assim, você tem que tentar sempre estimar e tentar acertar. Com o tempo, você vai melhorando, mas o sempre bom é você fazer a estimativa e depois comparar a sua própria estimativa. E não precisa ser de gestão de projeto, não, tá, galera? Você pode pegar a sua estimativa e falar assim: olha, depois você dá o feedback de gestão de projeto, se é ele que faz isso, não foi você, né? Tipo, olha, vocês estão estimando muito baixo aqui, ou vocês estão estimando. Muito alto, não, deixa quieto, né? Muito alto não deixa quieto, porque assim, muitas vezes pode ser que você está fazendo menos coisas do que foi planejado. Eu sei que assim, olha, espera, eu fiz isso, tá esperando mais alguma coisa desse ticket ou não tá esperando? Ah, não, porque, por exemplo, muitos tickets aqui, né, que eu pego na minha empresa, né, às vezes o teste de carga é estimado dentro do ticket ou fora do ticket. Isso só vem da arquitetura, né? Obviamente eles passam isso pra gente, falam assim, olha, vocês vão ter que mexer isso aqui e a gente vai ter que rodar um teste de carga de novo para validar se vai estar ok, né? E aí a gente tem que rodar dentro do tipo. Ou às vezes assim, fora, e não é por uma questão nossa, não. É porque assim, tipo, a gente vai fazer esse ticket aqui, um outro time vai mexer um outro ticket lá, que vai fazer um teste de carga em conjunto para validar os dois. Aí fala, beleza, né? Então a gente está ciente de que eu não vou precisar fazer. Então, muitas vezes, o escopo do ticket muda o prazo também, né? E aí tem a última dica, né? Que interaja, iterate the schedule with the code, né? Deixa eu ver como é que eu posso traduzir aqui. Itere o cronograma pelo código, né? Uma coisa que... Deixa eu até traduzir. Como é que o Google traduziria isso, né? Iterar o cronograma com o código, né? O que eu entendi dessa... Eu achei um pouco confuso, né? Assim, tem umas dicas do livro que eu acho que elas são bem pequenininhas e talvez ele esteja falando de alguma coisa ali que já tá... Ele não entra na dica, né? Mas ele tá falando do quê, né? De você olhar para o que foi feito, né? Olhar para o que foi feito, né? E você basear o seu cronograma com o código, né? Então imagina ali, isso é bem comum do Scrum, galera. O Scrum faz isso. Caso você não tenha estudado o Scrum dá essa dica, né? Imagina ali que você... E a gente sempre fez isso, sempre fazia isso no projeto, né? A gente pegava uma atividade básica, uma atividade super conhecida, uma atividade que as pessoas conseguiam entender ela e falava assim, olha, quanto tempo você acha que leva essa atividade? Quanto tempo não? Quantos pontos, né? Na verdade, assim, o Scrum basicamente é assim, né? Como você define estimativa no Scrum, né? Você pega uma atividade conhecida, fala assim, eu quero fazer uma tela aqui de include simples com quatro campos, sem muitas regras de negócio. Beleza, eu coloco essa atividade como 3 pontos. 3 pontos, né? Então ela tem 3 pontos. Ah, não, mas ela é muito grande. Bicho, é 3 pontos. Por quê? Eu tô pegando uma atividade que eu tô considerando ela simples e conhecida. Se ela é simples, vai ter atividades mais complexas. Então eu coloco 3 pontos. Eu coloco. Assim, define ela como 3 pontos que eu tô mandando. Porra, tipo, é mais ou menos assim, né? Tipo, ele meio que obriga você a definir 3 pontos. Mas por que ele obriga a definir 3 pontos? Porque depois você vai comparar as outras atividades com essa primeira. Porque ele não tá interessado no quanto vai demorar aquela atividade. Ele não tá interessado. O primeiro sprint do Scrum é para medir a velocidade do time, né? Caso você não saiba. O primeiro sprint do Scrum é para medir a velocidade do time. Então você roda o primeiro sprint, você vê, olha, a gente conseguiu executar 20 pontos aqui nesse sprint. Beleza. Então vamos fazer um próximo sprint com 20 pontos, a gente negocia com o cliente isso. Isso é o grande problema do Scrum, tá, galera? Negociar com o cliente, né? A grande dificuldade de metodologias ágeis não é desenvolver. É negociar com o cliente. E o grande problema de metodologias ágeis é que o cliente não entende a porra do ágil, ele acha que tá perdendo dinheiro e aí ele quer enfiar na gente um waterfall de 2 semanas, né? E aí dá merda, né? Dá merda. E a galera bota a culpa no ágil, que não é a culpa do ágil. A culpa é uma falta de comunicação, a falta de um comercial ali que saber trabalhar esses pontos. Porque o comercial quer vender, cara. O comercial vende até a alma das pessoas e já vendeu a minha quando eu tive meu burnout, né? Quando eu tive meu burnout, foi o comercial vendendo a minha alma e eu tinha que fazer tudo porque o projeto não podia falhar, né? Falhou fui eu, né?
né? Mas voltando aqui, né? E aí você define aquela atividade ali com 3 pontos, né? Não, por que não dois, né? Assim, e aí, pra quem não sabe, né? Os pontos eles sempre andam na sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 7. E aí, essa foi a sequência de Fibonacci, né? O próximo item é a soma dos dois anteriores, né? Então, o 1, né? Aí um, né? Depois, qual que é a soma dos dois anteriores? É 2. Qual que é a soma dos anteriores? É 3. Qual que é a soma dos dois anteriores? É 5. Qual que é a soma dos anteriores? É 5 mais 3 é 8, na verdade. 8, olha, errei, né? E aí o outro é 13, que é 8 mais 15, 21 e acaba por aí, né? Não se define atividade. Aliás, é até uma das máximas assim: se o time define que a atividade ele é 21 pontos, né? Significa que a atividade não está bem definida e você vai ter que quebrar. 13 pontos é o limite máximo que você dá para uma atividade, né? Então você define assim, que essa atividade vai ter tamanho 1, 2, 3, 5, 8, 13. 21 você dá que é como se fosse o infinito. Tipo, ó, vai ter que quebrar essa atividade mais porque ela não dá pra fazer, né? E aí você vai comparando ela, comparando o cronograma, comparando, assim, dá para eu fazer isso aqui, quanto disso aqui é com isso aqui? Você vai usar o quê? O projeto, a sua experiência com o projeto, como uma forma de você compreender tanto o seu cronograma, como o passado e como o futuro, né? Fala assim, poxa, eu tenho que implementar uma tela que faz tal coisa, né? Mas tem alguma tela parecida? Tem essa tela aqui que é bem parecida com aquela dali. Pô, assim, mas ela é mais complexa? Não, é um pouquinho mais simples. Então se é um pouquinho mais simples, vamos mandar um pouquinho abaixo na cadeia de Fibonacci ali, né? Se ela deu 8, vamos botar um 5, pode ser? Não é tão menor. Tá, então vamos ficar no 8. Beleza. Você acabou estabelecendo. E aí, com isso, você pode retirar o quê? Uma velocidade do time, né? Então, mexendo com esses cronogramas, você pode retirar uma velocidade do time, né? E o mais interessante do Scrum é que a velocidade, ela é sempre do time e do projeto. Ela nunca é absoluta. Eu nunca posso falar assim que o Vitor tem uma velocidade de 20 pontos por sprint. Não. Cara, já teve sprint que eu cuspia código assim... que era fácil de desenvolver. Era fácil. Tipo, teve aqui na tua empresa não, porque é sempre muito complexo, né? Assim, os pepinos que eu pego são sempre muito grandes, né? Mas teve um projeto que eu lembro que era Putz, isso faz muito tempo mesmo, né? Que era um ETL, né, pra fazer. Que o primeiro foi dificinho, mas, cara, os outros foram. Era só pegar o código, mudar, botar as cegas e ia fazendo. Que eu lembro que isso faz bastante tempo. Eu lembro que eu fiz muito rápido mesmo. Por quê? Porque era fácil de fazer. Era assim, depois que você fez isso primeiro era fácil, mas teve projeto não, que tipo, cara, era muito difícil fazer código, né? Por exemplo, o projeto que eu tô, ele é muito complicado fazer código. Tanto pelas demandas dele ali, tipo, que são diversos times trabalhando em conjunto, tem diversos repositórios, né? Até pelo contexto em si, tipo, ele é um código muito sensível, backward de compatibilidade muito alta, tem muitos tickets que eu sou engenheiro, não um principal engineer, né? A gente não tem principal engenheiro no meu projeto, né? Mas eu sou um engenheiro que mais compreende do projeto, então eu sempre tenho que estar dando pitaco em outros pontos, e aí isso acaba fazendo eu parar muito, né? Então, a velocidade muda, né? Então é isso, galera. Assim, eu falei aí quase 23 minutos, né? Sobre gestão de projetos. Eu falei o quê? Eu falei de linguagem de domínio, usar a linguagem de domínio. Não estou falando de DDD, tá, galera? Estou falando de usar a linguagem de domínio em várias coisas. Pode ser no Cucumber ali, pode ser fazendo um framework de teste, onde você usa uma linguagem de domínio mesclada, tanto de teste como do domínio da sua aplicação, e pode ser outras coisas. E também falei de cronograma, como você sabe como as coisas. E por que também. Como você vai saber por que as coisas. Como você estima e por que estimar, né? Então, eu espero que isso tenha te ajudado, né? Caso quem está acompanhando, chegou muitas pessoas, se vocês não perceberam, o copinho é o meu cronômetro, meu cronograma do café, né? Então eu encho o cafezinho e falo assim, ó, você fala, isso aqui vai dar 15 minutos. Então, mais ou menos, quando dá uns 12 minutos, a hora que eu termino, ponho ele aqui no canto, né? Tinha algumas pessoas que falam que tem nojo tomando café, eu dou assim, bicho, se o teu café é ruim, o meu café é super gostoso, eu sempre tomo um café gostoso, e eu sempre ofereço uma boa conversa para vocês. Então, dá o like, compartilha, subscreve no canal, se você não viu aqui, tem alguns links aqui, tem um Discord aqui, entra no Discord do canal, puxa um papo lá, tem uma galerinha lá que, assim,
pra galera puxar o papo lá, que eu tô respondendo lá, né? E ajuda, seja membro do canal, ajuda aí. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. E tudo isso é sugestão, tá, galera? Você não precisa fazer nada, porque esse é um canal que não vai aumentar. Eu não vou te dizer nada que você tem que fazer. Tudo você pode fazer. Faça o que você quiser da sua vida, né? Faça o que você quiser da sua vida. É isso aí, pessoal. Valeu, brigadão.